E aí, Bruno? Noite. Tudo bem? Boa noite. Acho que eu não tô te ouvindo. Você tá falando? Peraí. É, eu não tô te ouvindo. Tá. Tá me ouvindo agora? Tô, perfeitamente agora. Tá. Ah, que bom. E aí, Rafa, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bom? Como é que foi o dia de trabalho? Tá, como tá sendo na quarentena, né? Bem cansativo, vai para um lado, vai pro outro. Todo mundo Verdade. treinando em casa, então não tem aquela facilidade, né, da academia de entra um, sai outro e todo mundo em fileira, você só fica esperando. Mas tá sendo uma experiência boa, Bruno. Com relação a como é diferente, né, quando as pessoas treinam fora de um ambiente fechado, no ar-condicionado, né? Muito, muito diferente. E E como Rafa, tá cara, sendo? obrigado por ter aceitado o convite. Cara, é um prazer imenso eu poder estar trocando essa ideia aqui contigo, te ouvir. E tenho certeza que muita gente que está na minha rede, principalmente quem não, assim, quem é da área, né? E que não teve a oportunidade de te ouvir e de te seguir, que aí eu vou fazer questão aqui de falar, vou só esperar um pouco mais o pessoal entrar, talvez eu fale isso mais no final, porque pelo trabalho brilhante que você está fazendo, já falei que você é minha ídola, fantástico o que você está fazendo e eu acho que assim, a gente precisa de mais pessoas fazendo esse movimento para tornar a nossa profissão um pouco mais forte, né? Cada vez mais forte. Então, eu vou te agradecer acho que umas 10 mil vezes por essa live. Imagina. E acho que a gente tem muita coisa aqui para falar, né, Rafinha? Um bate-papo bem legal. E, cara, acho que a gente já pode começar na primeira pergunta que a gente tinha abordado, mas antes, eu queria que você falasse sobre você, da tua história, tá? Claro, Um pouco de como é que você começou na área e como você caiu aqui para bater um papo com a gente. com certeza. Mas primeiro eu queria agradecer o seu convite, né, Bruno? É até um peso muito grande quando você fala isso, do que você vai falar de novo sobre mim, porque eu fico feliz, mas realmente é uma responsabilidade muito grande quando a gente fala o nosso pensamento, obviamente que é baseado no que a gente estuda, a nossa opinião, e a gente influencia alguém. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar. E eu gosto muito de receber esse tipo de feedback, porque basta um ser tocado realmente com o que eu quero levar para as pessoas, que já basta. Então, eu que agradeço. É muito difícil eu estar aqui. É muito mais fácil eu estar no seu lado, né? Que é o que Verdade. acontece no Toque da Saúde. Então, estar Verdade. em cima é muito mais fácil. Verdade. Mas eu queria agradecer. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafaela Brandão. Minha história na educação física não é tão longa, Bruno. Eu sou velha já, eu tenho 31 anos, eu fiz semana passada 31 Belíssimo. anos. Belíssimo. E eu entrei na educação física já velha, porque eu sempre quis fazer na minha vida, sempre fui apaixonada, mas nunca pude fazer por diversos motivos. E aí eu fui funcionária pública, eu fui para o militarismo, onde eu fiquei 7 anos, 8 talvez, eu não lembro muito bem. E um belo dia me deu um estalo e eu falei, eu vou fazer o que eu amo, que é educação física. E vim para educação física. E por eu vir velha, velha no sentido porque muita gente entra na faculdade com 18, 19 anos. Eu entrei bem mais velha. Então eu sabia muito o que eu queria, Bruno. Então acho que eu tive uma maturidade, não falando que as outras pessoas não têm, mas um pouco diferente, sabe? Eu passei por diversas profissões e eu cheguei na educação física sabendo o que eu queria, que era ajudar as pessoas. E aí eu me apaixonei, principalmente quando eu fui para a prática. E eu sempre fui muito inquieta. Hoje tá na moda falar que criatividade, essa inquietação é muito boa. Mas eu recebia muita crítica da minha família, sabe? Falando, De você não termina trocar, nada né? que você começa. Exatamente, e você não termina nada que você começa, você troca o tempo inteiro. E hoje a gente vê que é bom isso. Com E uma certeza. dessas, essas perguntas que eu me fazia, ia atrás de resposta, né, por ser inquieta, eu descobri a movimentação natural, eu descobri a biologia evolutiva, né? Que foi o que eu me apaixonei. Eu descobri, eu ainda era estagiária. Então foi bem cedo, eu tive esse prazer. Então eu não passei por aquilo tudo que as pessoas geralmente falam na live, né? Eu passei pela fase da máquina, eu passei. Não, eu não passei. E na biologia evolutiva, Bruno, que é o do curso FBA, né, que você sempre cita, O eu me primeiro contato encontro. foi lá? Foi lá, foi lá.
Eu conheci o FBA pelos vídeos no YouTube, só que não dava para ter muita noção do que era o trabalho, mas era lindo o trabalho. Então nós fomos atrás em Brasília e eu fiquei apaixonada, porque lá eu encontrei uma resposta, muitas respostas, mas uma que foi muito importante para mim, que é por que as pessoas, por mais que elas saibam que exercício é a melhor coisa que existe, que é o que você deveria fazer para viver bem, elas ainda optam por não fazer. Então isso martelava muito na minha cabeça e até hoje, tanto que a minha história na educação física ela é baseada em resolver essas questões e pensar em soluções para quem não está optando por ser sedentário, sabe? Então lá eu encontrei muito isso. Então eu me apaixonei muito. E aí, hoje em dia, a minha vida é baseada nisso, em ajudar as pessoas a sair do sedentarismo, de três formas. Duas são falando para o profissional de saúde, né? Que é pelas palestras, pela Bodytech, antes da quarentena, mas hoje ainda pela FBA, por outros congressos que eu participo. Um pela live, como você muito citou, no meu Instagram, que é feito aos sábados, e a outra pela Move More, que é quando eu bato na tecla do leigo. Então, essa é a minha trajetória na educação física. Hoje, Rafa, o que você faz? Hoje eu me preocupo em mudar o comportamento das pessoas através do movimento. É isso que eu faço. Sensacional. E tá levando muita gente com você nessa luta. Legal. Porque, na verdade, encontrar essas respostas não é tão fácil, né? A nossa educação, sei lá, se eu posso dizer isso, a nossa formação, melhor dizendo, ela não nos dá isso, né? Então, acaba que a gente tem que ir buscando as respostas. Na verdade, nenhuma formação dá de cara, né? A gente tem que ir buscando essas respostas ao longo do caminho. Com certeza. E eu estou começando a encontrar essas respostas agora, apesar de ter um trabalho como gestão, né? Diferente de atuar na prática, mas eu consegui me ver nesse trabalho. E vendo você falando, vendo a Edma e pela influência que o Alan nos dá também, me deu pelo menos, é muito gratificante, é muito legal. Rafa, vamos começar então para Claro. falar um pouco do pessoal, pro pessoal do tema, né? A gente escolheu o tema aí, eu escolhi o tema, né? E você concordou. Movimento não tem copyright. Já me perguntaram, Rafa, já me mandaram em off, Ah, por que copyright, o que tem a ver movimento com copyright? Já me perguntaram aqui em off, depois que eu coloquei nos stories o tema da live. Foi engraçado até. E aí acho que a gente pode começar falando o que é o movimento, né? O que de fato é o movimento? Se nós nascemos para nos movimentar, nosso corpo é feito para se movimentar. Queria que você falasse um hum. pouquinho disso com a gente. Eu escrevia nas minhas postagens, né, Bruno? Eu terminava as postagens assim, movimente, nós nascemos para nos movimentar, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. Eu sempre terminava com isso, mas era uma forma que eu achei de falar, gente, se movimenta, porque você vai precisar disso, é isso que você deveria fazer, você sabe. Mas eu não sei se nós nascemos para nos movimentar. Eu não posso te afirmar isso porque eu nunca li isso em lugar nenhum, tá? Eu acredito que não. Foi realmente só uma forma que eu achei de despertar, de falar numa forma positiva, que isso é muito importante para a mudança de comportamento, sobre isso. O que eu sei, Bruno, é que a gente evoluiu por conta do movimento. Nós tivemos a necessidade, através do movimento, de sobreviver para depois reproduzir. Então, lá, se a gente voltar um pouquinho não, bastante, né, milhões de anos atrás, lá na savana, imagina que você está vivendo o tempo inteiro sob perigo e você está lutando o tempo inteiro para sobreviver, né? Então você precisava caçar, precisava correr de algum predador, talvez, precisava lutar para proteger a sua tribo. E qual era a forma que fazia isso? Usando movimento. E aí, como é que eu evoluía? Se eu não morresse, né? Ou de fome, ou por um predador. Então, os mais adaptados, eles evoluíam. Então, o movimento moldou todo o nosso corpo e a gente precisa de movimento para poder gerar um bom funcionamento dos nossos sistemas fisiológicos. Então, eu mudaria essa frase de nascemos para nos movimentar como nós precisamos nos movimentar para manter saúde, para manter um bom funcionamento do nosso corpo, da nossa mente e disso tudo. E por que eu estou falando isso? Porque hoje
a gente vive uma incompatibilidade muito grande, né, Bruno? Resumindo a evolução, porque como a gente está falando com um público mais leigo, acho que se aprofundar muito talvez não interesse tanto, e quem quiser a gente pode até dar dica de literaturas, né, que façam isso. Com certeza. Mas imagina um corpo que precisou batalhar tanto, precisou correr, precisou caçar, precisou arremessar, precisou escalar, precisou fazer uma série de movimentações naturais. Ele hoje se encontra numa realidade onde você passa a maior parte do seu tempo em comportamento sedentário, que é uma postura sentada ou reclinada. Porque imagina, você acorda e aí você senta para tomar café. Você levanta, vai para o trabalho e provavelmente você vai sentar ou no seu carro ou dentro de um ônibus. E vai lá para o trabalho, chega, anda um pouquinho, senta no trabalho de novo. Fica sentado até o almoço. Levanta, senta para almoçar. Depois levanta, volta, senta no trabalho de novo. Depois levanta, senta, vai para casa. E aí chega em casa, Senta você de vai novo. jantar, senta de novo para jantar, ou vai ver Netflix, ou não, vou para academia. Chega na academia, talvez sente, dependendo do programa de treinamento. Então a gente Verdade. passa muito tempo. Se a gente for calcular isso, Bruno, talvez dê umas 15, 16 horas para quem acorda muito cedo. É muita coisa. Olha como é que o nosso corpo sofre de estar fazendo algo que ele não foi programado, tá? E aí a gente vive mais hoje em dia, vive, as pesquisas mostram que a gente vive mais. Só que eu acho que a gente tem que pensar em algo mais profundo. A que preço? Pô, eu vou viver cheio de. A que custo? Eu vou viver cheio de remédio? Eu vou viver cheio de dor? Eu vou viver dependendo de uma pessoa para poder andar comigo porque eu posso cair? Então, a autonomia é algo que a gente tem que dar mais valor. Não é só viver mais, é como você vive mais. Então, por que se movimentar é importante? Porque o meu corpo evoluiu para isso. Entendeu? Nós temos o mesmo corpo, nós temos a mesma coisa e nós temos as mesmas necessidades. Só que hoje a gente vive no conforto, né? Então, pode me cortar, tá, Bruno? Tô falando pra Não, caramba. tranquilo, tá ótimo. Por, por Mas esse esse corpo. raciocínio, Rafa, ele é fundamental, porque é exatamente o que você falou. Como eu gostaria mais de atacar mais esse público leigo, esse raciocínio que você está fazendo, apesar do início ali não ser tão prazeroso para quem ouve, né? É necessário para entender, né? Com certeza. E é óbvio que, assim, foi o que você falou, quiser se aprofundar mais nesse assunto, seja profissional da área ou não, vai ter que buscar mais informação. E aí pode ir lá no @Rafa Brandão, pode ir no Move More, que você pode ir no @Você Pode, que você vai ter algumas informações perto disso. Mas Com continua lá o certeza. raciocínio. Aí eu tava falando da incompatibilidade. E algo muito importante, só para finalizar essa parte, que para todo problema tem-se uma solução. E aí, para o problema de problemas esqueléticos, dores, obesidade, morte prematura, teve-se uma solução, que é organizar uma organização, que é a Mundial da Saúde, para Uhum. ver o que tudo que está acontecendo e criar soluções. Então, a gente inventou o exercício para suprir uma necessidade de falta de movimento. E do exercício, a gente criou diretrizes, né, que é aquela da Organização Mundial de Saúde para você ser considerado fisicamente ativo, que é 150 minutos por semana, né? Que você tem que fazer aquilo tudo. Então, o que eu disse de a que preço a gente está vivendo, a gente tem que pensar muito nisso. Bruno, me responde uma coisa que aconteceu comigo, eu acredito que tenha acontecido com você. Quantas pessoas, tá, que você conhece hoje, que são sedentárias, que elas estão reclamando de dores por conta da pandemia? Principalmente nesse momento de pandemia, não por conta da pandemia. O que eu conheço aleatoriamente. É o que você conhece. Tu conhece muitas? Que sentem dor? Que sentem dor agora, porque assim, Bastante. tá Chovendo. chovendo Chovendo. pessoas. Meu pai, inclusive, me ligou há 2 dias atrás reclamando de dor. Até citei isso na live com o Léo ontem. Muita gente, cara, muita gente, obviamente que dor é algo muito, muito complexo, muito mais profundo, então é além do movimento. Só que a gente tem certeza que o movimento, ele também é responsável, a falta dele, Uhum. né? Então, a gente precisa incentivar as pessoas a se movimentarem, tá? Na questão da questão evolutiva e na questão de educar também, porque o que a gente tem visto agora com essa pandemia é as pessoas acharem ainda que eu tô sentindo dor
Por quê? Por conta de ergonomia, né? Porque não tô no meu ambiente de trabalho, minha estação de trabalho, porque minha cadeira tá muito baixa, tá muito alta, porque é muito rígida. E a gente que estuda, a gente vê que não é isso, né, Bruno? Verdade, verdade. Tem soluções mais baratas. Você falou da questão da incompatibilidade, né? E acho que até para ficar claro para as pessoas, quem nunca ouviu esse termo, né? Principalmente para os leigos, o que que seria a incompatibilidade biológica que é sempre citada na FBA, com você, com várias pessoas que estudam o assunto? De forma genérica. É basicamente você ter um corpo que é algo incompatível, que não está preparado para aquilo, né? Basicamente isso. Então, dentro desse contexto do movimento, é você ter um corpo que foi preparado, moldado, que precisa de movimento, está em um ambiente que não precisa de tanto movimento hoje. Porque hoje, se eu estiver com fome. Desculpa, não te ouvi. Não te proporciona isso, o ambiente não te Não, proporciona. não, eu posso viver muito bem sentada aqui na minha sala, no sofá confortável, vendo Netflix. Quando eu estiver com fome, eu pego o iFood e ligo pro iFood. Eu entro no Skype e falo com meus amigos, eu não preciso nem sair. Eu consigo viver bem. Só que antigamente não era isso. Se você ficasse deitado, você ia morrer. Ou de fome, ou alguém ia lá te matar, né? Então, isso é algo incompatível, né? Você sair de uma realidade, mudar a sua realidade, né? Não é o foco, o tema, e você fala muito para os profissionais, mas assim, se você me permitir, é, é, eu não combinei contigo isso, mas acho que dá para a gente bater essa bola aqui. Tudo bem se você não Uhum. quiser se aprofundar. Mas assim, qual o papel do profissional do movimento nesse contexto, dentro desse raciocínio que a gente está tendo aqui, com a sociedade, né? Eu acho que são dois papéis, né? Primeiro, educar. Muito, Bruno. A gente, como você disse, a gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende a fazer duas coisas muito bem, que é falar tecnicamente, numa linguagem que as pessoas leigas não entendem, e a gente tem real uma dificuldade nisso. E a outra, a gente é muito acostumado a mandar, a ter o poder sobre o aluno. Então, faz isso, faz aquilo, 3 de 10, 3 de 15, enfim. A gente está muito acostumado com isso. Então, obviamente, que a educação física veio para melhorar as capacidades das pessoas, seja qual foi o objetivo dela, mas ela veio principalmente para educar. Só que educar dá muito mais trabalho do que você melhorar uma capacidade. Porque você só precisa Exige estudar, mais, teoricamente. exige Exige mais de muito. você. Exige, porque você precisa estudar o técnico, e o técnico a gente está acostumado. Quando você vai em educação, o buraco é muito mais embaixo. Porque você precisa se adaptar à linguagem do aluno. Uma coisa não vai servir para todo mundo, uma abordagem não vai servir para todo mundo. Isso vai te cansar. Nós somos seres humanos. Você tem. Eu tenho vários dias que eu não estou bem. Ainda mais sendo mulher, na TPM, meu Deus. Então isso demanda muito esforço. Às vezes a gente não está com saco, só que a gente tem que pensar que nós temos um dever ético e social com a sociedade, né? Com Então, certeza. eu acho que o papel do profissional de educação física hoje é educar. É falar para as pessoas o que elas precisam fazer, Bruno. Porque eu sempre falo isso nos treinamentos que eu dou. A gente sempre fala assim, cara, você precisa fazer exercício físico. Bruno, cara, levanta, você precisa se movimentar, se movimenta. Só que as pessoas não sabem como fazer isso. Então, o nosso papel é mostrar caminhos, e principalmente, que é uma tecla que eu bato muito, de uma forma, numa linguagem acessível. A gente precisa, não é vergonha para ninguém. Eu acho que a gente briga muito com o ego, sabe? Eu entendo, não estou criticando, mas a gente precisa moldar mais a forma com que a gente fala com as pessoas. Porque o Harari que diz muito isso, né? Nós somos donos do conhecimento, da capacidade técnica científica. A gente lê um artigo muito bem, só que o maior beneficiado é o nosso aluno, é a sociedade. Tem bilhões de pessoas em sedentarismo. Como é que eu vou falar técnico para uma pessoa que não entende nada? Então, se Acho você que pudesse traduzir, resumir, né, Rafa? com Traduzir, certeza, com certeza. E traduzir é esse conhecimento que difícil. é difícil E demais. é difícil. Demanda muito da gente. E a gente está acostumado com isso. Então, acho que educar é o caminho. Mostrar Perfeito. formas de como fazer para alcançar o objetivo da pessoa e também o nosso, né? Que é fazer ela se sentir bem. Com certeza. E, Rafa, assim, já antecipando
talvez surjam algumas outras perguntas depois, mas entrando um pouco mais no tema da live, né? Da estratégia que a gente falou, dessa questão de como a gente traduz esse conhecimento e como fazer as pessoas se movimentar e não só falar de exercício físico, não ser só um reprodutor de exercício, né? Uhum. Quais estratégias e soluções que a gente pode gerar, né? Adotar para as pessoas se movimentarem mais, para as pessoas terem uma liberdade de movimento maior, sei lá se essa é a palavra correta. Tá, a primeira estratégia eu acho que é para o profissional de saúde, porque hoje nós temos muitas pessoas que são da área da saúde no sedentarismo. Muitas. Tá? Tem diversos estudos falando isso. Então, médicos, fisioterapeutas, educação física talvez um pouco menos, mas ainda assim tem muito. Então, o primeiro passo é essa pessoa ser um exemplo, se movimentando. Tá? E não se movimentando só indo para academia, né, Bruno? Se movimentando no dia a dia delas. A gente vai falar um pouco mais disso. E o segundo passo é como é que a gente influencia. Primeiro, eu já falei, a comunicação. A gente tem que saber com quem falar, o que falar. E falando mais pro leigo. Cara, eu falo sempre para os meus alunos, meus alunos de personal, eu sempre incentivo eles a se movimentarem muito, né, durante o dia. Então, eu acho que é legal fazer uma lista, primeiro, de tudo que você faz. Tá? Bota tudo. Ah, eu acordo, eu faço isso, isso e aquilo. Dentro dessa lista, você pega as coisas que você poderia trocar, igual a Bela Gil, né? Substitui por movimento. Por exemplo, cara, eu moro a 1 quilômetro, 500 metros do mercado. E dá pra eu ir andando, só que eu vou de carro. Vai andando. Na volta, pega um Uber, sei lá, tem várias soluções, Bruno. Eu já fui correndo pro mercado, a Edma foi atrás de mim, me pegou de carro, trouxe as compras e eu voltei correndo, entendeu? Tem solução para tudo. O negócio é que a gente precisa prestar atenção. Então, pega nessa lista o que você pode fazer que pode ser substituído por mais movimento. Então, se você pode andar ao invés de pegar o carro, anda. Se você pode soltar um ponto antes, solte, cara. Entendeu? É colocar mais movimento. Se você acha que você pega o elevador todos os dias, só que você pode subir de escada, suba de escada. Primeiro, a gente tem que ter essa consciência de que a gente precisa de movimento, que a gente já está sabendo disso. E agora, o que a gente pode fazer dentro da nossa rotina para gerar mais movimento? E aí tem várias estratégias que você, como profissional, pode incentivar o seu aluno. Que é contador de passos, é uma. Você tem uma maravilhosa, né? Que inclusive foi você que me ensinou que no Apple Watch podia criar um grupo de pessoas, né? Que é ótimo. Eu fico com meus alunos aqui e eles ficam interagindo comigo, muito legal. Isso é ótimo. Esse é um ponto da tecnologia favorável, né? Mas tem vários que não são tão favoráveis, né? Que acaba prejudicando. Bruno, eu sou muito da tecnologia. Você não tem noção, eu sou apaixonada. Lança uma nova, eu já quero lá e comprar. Eu sou muito. Então, eu não sou daquelas pessoas que fala para você assim, larga esse celular, Bruno, porque eu amo. Só que eu falo para você assim, Bruno, sai do sofá e senta no chão com o seu computadorzinho. Entendeu? Porque a gente não pode lutar contra isso. É o futuro. Então, é uma das dicas também das pessoas. Pô, eu trabalho muito, Rafa. Eu trabalho o dia inteiro. E agora home office, melhor ainda. Eu tô trabalhando, as pessoas estão trabalhando mais. Pega o seu computador e senta no chão. Sabe? A pessoa vai ver que é desconfortável pra caramba você estar no chão no começo. Não é quando você não está acostumado, né? Então elas vão ter que se movimentar. Então é uma das soluções. Tem várias soluções. Explica para as pessoas por que sentar no chão, por favor. Porque foge do conforto. Lembra que a gente precisa de movimento? Então é uma das estratégias para eu fazer essa pessoa se movimentar mais. Quando eu tô no chão, cara, é duro. Você sente dolorida, sabe? Você tem que mudar de posição. Você não aguenta ficar meia hora, 1 hora, 2 horas, do jeito que você fica no sofá no chão. Então, essa mudança de movimento faz com que os seus sistemas, eu não vou falar técnico, né? Mas isso é bom para o seu corpo, para as suas articulações. Você precisa de força, em certa forma, porque você vai ter que mudar de movimento, você vai ter que levantar, você vai ter que descer. Então você acaba treinando no chão. Né? E é bom, cara, é muito gostoso. Mas por isso que eu falo, Bruno, as pessoas têm que experimentar isso.
Antes de eu te conhecer, desculpa, fala, complementa. Não, é isso, as pessoas têm que experimentar, porque às vezes é difícil eu explanar algo sem vivenciar. Por isso que em todas as palestras tem um momento que eu paro e falo assim, gente, vamos experimentar. Porque só quem experimenta realmente vê o quanto é incrível, é maravilhoso, é apaixonante. Como você falou, é muito mais fácil para quem é profissional da área, né, ter esse hábito de se movimentar. E eu te conheci antes de te conhecer presencialmente pela internet. Te conheci pela internet. Comecei a seguir os cursos lá da FBA e tal. E aí eu já via você colocar essas postagens, ficar de cócoras e sentar no chão. Só que eu não tinha ainda a leitura, não tinha o conhecimento, né? Ou até através do Marcelinho, Marcelo Quadros, eu Uhum. já estava lendo a história do corpo humano, o livro do Lieberman, e obviamente muitas coisas já estavam fazendo sentido para mim. Mas voltando na questão de sentar no chão, cara, depois que meu filho nasceu, eu só faço isso. E assim, começou a ser intuitivamente, mas hoje eu sabendo, tendo o conhecimento, ficou até mais fácil de eu passar essa cultura para os meus Uhum. alunos, para as pessoas que estão ao redor de mim, minha família e tudo mais. E E falando de eu vi comunicação o é algo bom benefício. também, né? Oi? Falando de comunicação é algo bom, né, Bruno? Você tocou num Com ponto muito certeza. importante. Porque não adianta também eu falar para as pessoas que é bom ela sentar no chão, ela se movimentar, porque isso vai ser bom para ela. A gente tem uma dificuldade de pensar a longo prazo. Isso que você falou é perfeito. Por quê que é bom? Porque eu tenho a possibilidade de estar no chão e brincando com meu filho. Quem não quer ter esse prazer? E quantas pessoas não conseguem? Não tem essa autonomia, né? Quantas Perfeito. pessoas não têm essa autonomia? E as pessoas às vezes nem sabem que não conseguem. Então a gente Verdade. precisa mostrar. Ô, Rafa, o que que é copyright? Por que que tu Copyright colocou? são direitos autorais. Cara, deixa eu contar a história do copyright. Eu tava assistindo um dos cursos que eu assisti nessa quarentena. Curso nada a ver com a área, tá? E o cara citou, tava falando de fonte, sabe? Fonte, letras. Ele falou assim, gente, salva, não vou lembrar exatamente o que ele falou, mas ele falou assim: salva a fonte no teu computador, cria uma pastinha para quando você precisar, era sobre apresentação. Você tem, porque a fonte não tem copyright. Então, aí eu, cara, sabe aquele estalo? Pá! Gente, movimento não tem copyright. Copyright são direitos autorais, né? Que Uhum. as pessoas têm sobre aquilo, por exemplo, um e-book que você baixa. Vai estar escrito lá que os direitos são reservados ao autor, isso é o copyright. Então, o movimento não tem isso. Por que eu foquei tanto nisso? Porque é um viés meu, tá, Bruno? É bem pessoal. A gente fica muito preocupado com eu estou passando o exercício, o fulaninho está me copiando. E aí o fulaninho não faz às vezes porque ele vai achar que eu tô achando que ele tá me copiando. Só que volto na mesma tecla. Quem é que tá perdendo com isso tudo? O seu cliente. Então, levantar a bandeira do movimento não tem copyright, seja livre, experimente, copia, se tiver que copiar, se aquilo for fazer bem para o Sentido, né? seu aluno, sentido é outra coisa, né? Mas se for fazer bem para o seu aluno, Verdade. faz. E é também uma bandeira do experimenta, tá? Não tem certo, não tem errado. Se joga no chão, se movimenta, não precisa ser no chão também, experimenta, porque é livre, a movimentação é livre. Então é mais nesse sentido. Eu coloquei aqui, que eu acho que entra bastante no tema também. Quem não se sente à vontade de estar em uma academia ou simplesmente em fazer exercícios físicos diariamente? A gente começou a abordar isso lá no início, né? Mas o que que você recomendaria? Tem muitas soluções, tá? Eu recomendo que é bem clichê você fazer algo que você gosta e realmente faz sentido. Mas eu recomendo mais ainda, porque é importante ter um profissional, tá? Você não precisa de um profissional para se movimentar. Só que é importante para otimizar os seus resultados. Isso a gente sabe. Eu, se pudesse, teria um personal. Porque é ótimo, é maravilhoso. Ele vê coisas que você não vê. Você geralmente faz coisas que você gosta treinando. Entendeu? Então é bom ter. Só que. Esqueci o que eu ia falar. Você estava falando dessa questão de não precisar de um profissional, mas é importante Isso, ter. eu ia complementar com alguma coisa. Mas, enfim, repete a minha pergunta que eu vou raciocinar de novo. Não, eu botei se importa a gente ter. Lembrei.
Lembrei, Lembrou? desculpa, lembrei. Então, se você repetisse, eu ia pegar o raciocínio. Pede pra Edma Então, Roubar tirar essa taça de vinho daí, pelo amor de Deus. nem tô no chazinho de camomila, tá? Então, eu falaria que se você não sabe o que você gosta, experimente. Dê uma chance para o novo. Porque tem muitos profissionais, Bruno, que trabalham de jeitos diferentes, tá? Se você precisar de alguém para se movimentar. Então, fazer algo divertido, algo lúdico, é uma forma de você engajar as pessoas. Quem é que não gosta de se divertir? Quem é que não gosta de brincar? Quem é que numa rodinha com amigos não brinca o tempo inteiro? Todo mundo faz isso. Só que a gente ainda tem muito não chega a ser repulsa, mas a gente evita ainda a brincadeira, a diversão com questões do nosso corpo, do movimento, né? Isso é cultural. Mas estar aberto é importante. E se você não gosta de jeito nenhum de academia, muda. Bota mais movimento no seu dia a dia, que é aquilo que a gente falou, contador de passos é bom, senta no chão, passeia com seu cachorro, brinca mais com seu filho, dê Buscar um mais esporte. movimento. Buscar um esporte que Esporte seja é uma prazeroso boa pra você, também. né? Também. Vamos tentar mexer com todos os cenários. Tem pessoas que não gostam de esporte, mas tem pessoas que amam, odeiam academia. Esporte é uma boa. Dançar é outra, sabe? O importante é você gerar movimento, porque não tem como. Quando você começa a fazer, você entende a importância e você vê resultado e você se apaixona por aquilo. Você vê aquilo ali se fazendo bem para você. Então aí pode ser aquele start, né? Para as pessoas quererem fazer cada vez mais. E aí vai para um grupo de corrida, convida uma amiga que também provavelmente tem a mesma dificuldade que você, ou um amigo. Cria grupo. Grupo é maravilhoso, né, Bruno? Tal da tribo, né? Não, nós somos, o tempo inteiro nós estamos formando tribos. Olha o Verdade. teu relógio aí. É, verdade. É um exemplo. É, assim, entrando mais a fundo, se você me permite, essa questão do treino, do movimento estereotipado e do movimento natural. O movimento natural, ele funciona, de fato? E, assim, Depende, se você para quê? combater, por exemplo, o sedentarismo, para a Uhum. gente influenciar as pessoas a ter um dia mais produtivo, assim, em termos de movimento. E aí, se puder dar um exemplo para a gente. Tá, funcionou muito comigo, tá, Bruna? Eu posso falar por mim, porque o movimento natural não tem ainda muitos artigos científicos comparando como tem na educação física, nos exercícios mais tradicionais, né? Porque ainda não é um boom. Então, só vai ter muita evidência, muitas pessoas querendo estudar sobre isso, quando muita gente vai fazendo. Mas, assim, na minha rotina, funcionou muito. Tá? Primeiro porque, como o nome já diz, são movimentos naturais, naturais dos seres humanos e também são funcionais, né? O natural anda muito de encontro junto com os movimentos funcionais. Então, fez sentido para as pessoas, elas viram melhora nas funções dela, obviamente com muita conversa, com muita explicação de porque é diferente do que as pessoas estão acostumadas. Nós somos muito acostumados a mandar, então os alunos já vêm para a gente com esse ranço, né, de que tá certo o que eu faço, tá certo. Então é todo um Muito, né? trabalho, É muito, impressionante. vem muito. Impressionante. A culpa é nossa, porque a gente fica o tempo inteiro assim, tá errado, tá errado. Então, assim, não vamos entrar nessa polêmica de que é certo, que é errado, mas a movimentação natural, como o nome já diz, é natural. A partir do momento que é estereótipo, ela para de ser natural, não faz sentido. Então Uhum. é mais livre, sabe? Você empodera mais o aluno. Quando ele entende isso, ele abre caminhos para muitas coisas, principalmente para a criação. Isso é gostoso demais. Você vê o seu aluno, pô, minha aluna me mandando vídeo sábado à noite de um movimento que ela fez que ela não conseguia no maior tempão, que é simples. Ela é simples, simples, mas não fácil. Cara, ela mandou um vídeo dela descendo e conseguindo subir com a força de uma perna só, sabe? E ela experimentou, ela. Oi? Pegando alguma coisa no chão ou não? Só Não, simplesmente ela viu que ela não tinha força, nós identificamos isso numa avaliação, e a gente começou a trabalhar a força de membros de forma unilateral, né? Porque a gente é muito mais Uhum. forte de um lado que de outro. E por algum momento ela viu que ela não conseguia levantar do chão com uma perna só.
Ah, isso para estética serve para alguma coisa? Talvez não. Mas ela se desafiou e ela gostou daquela experiência e ela fez sozinha em casa. Então é motivante. Os desafios são um exemplo disso. É uma movimentação natural muito deles, sabe? Não é algo estereotipado, mas é motivante. Então, o resultado para mim, Bruno, hoje, tá? Vou ser bem sincera, é a pessoa se engajar e aumentar o nível de atividade dela. Isso para mim é resultado. Quando eu vejo que a pessoa está aumentando a frequência dela de treino, que ela quer ir sozinha, que ela se movimenta sozinha, isso para mim já é sucesso. E dentre outras coisas, tem melhora em vários movimentos naturais que ajudam a melhorar a mobilidade, controle motor, aumentar a rigidez, força, resistência. Nossa, tem muita coisa. Melhora, muito. Eu tenho muitos sucessos de alunos que só treinaram movimento natural, tá? Geralmente eu não faço isso. Mas por não estar dentro de academia e não ter recurso nenhum de materiais, eu tive que treinar só movimento natural e melhoraram muito. Então, funcionar, funciona. Te É, respondi? perfeitamente. A gente, lá atrás, a gente, de certa forma, você de certa forma já respondeu, só que eu queria até, para o público fora da área, deixar claro a diferença lá de atividade física e exercício físico. O que que é exercício físico? O que que é atividade física? E Tá, como vamos isso contar uma pode historinha. fazer sentido para as pessoas depois da tua explicação? Tá, vou tentar. Nossa, que responsabilidade essa tua última frase aí. Foi muita? Tem que fazer sentido para as pessoas, tá? Vou tentar. Não, e que faça sentido para as pessoas. Não que tenha Tá. que fazer. Obrigada. Vamos lá. Imagina, Bruno, que você mora onde? Eu moro em Copacabana. Copacabana. Tá, você. Copacabana, anda muito a pé, né? Não anda muito de carro. Tá, Muito. você tá todo arrumado para ir pra academia. Imagina isso. Coqueteleira, só Não luvinha. sou eu, não sou eu. É você sim, Bruno. Você tá todo arrumado para malhar, que hoje é leg day, dia de perna. Você tá lá, Caraca. todo animado, saindo de casa, já botou o Bento para dormir. E quando tu tá saindo de casa, sua esposa chega, Bruno, espera aí. Antes de você sair, você vai ter que lavar a louça, varrer a casa e passar pano, porque você não fez isso, Bruno. Lavar a louça, passar pano e varrer casa é atividade física. Por quê? Porque você não planejou aquilo. E você não tem nenhum objetivo em questões de condicionamento e melhorar alguma coisa com aquilo. Você só faz, você só se movimenta. Isso é atividade física. Tudo que você faz sem ser planejado. Aí tu fez tudo bonitinho e pum, foi lá malhar, chegou na academia, aquecendo, ó, supino sem barra. Faço Tô muita atividade inventando, física. Bruno. Exercício físico eu não faço, não. Você chegou na academia e começou a fazer a sua série. 3 de 10, Bruno, saiu do supino, você vai pro leg, você inventando, fica de cobra, exercício. Isso é exercício físico, tá? Você tá querendo melhorar alguns aspectos físicos, aptidões físicas, e tem um objetivo, ou de perder peso, ou de ficar mais forte, aumentar a sua força, ou de aumentar a sua massa muscular. Então é algo que você vai planejar. Depois do treino, você vai ter a corrida de 30 minutinhos. É exercício, porque você planejou. Então, tudo que você planeja, tem objetivo final, ele é considerado exercício. Uma aula de dança, uma aula de tênis, uma aula de futebol, uma aula de pilates, isso tudo é exercício físico. Tudo que você faz além disso, na sua rotina, é atividade física. Ficou claro? Excelente analogia. Muito bom. Que bom, já pegou. É, Rafa, eu participei de uma sala de bate-papo de vocês. Não estava no escopo aqui, mas só para a gente aproveitar o tempo também, e que eu acho bastante relevante. O tema foi sobre capacidade física, né? E como a gente pode explorar mais as nossas capacidades físicas hoje em dia, né? Com essa vida moderna, né? Uma vida mais que nos leva mais pro não movimento, né? Pro comportamento sedentário, para inatividade. Como a gente pode Hoje é dia... explorar mais no exercício físico e no dia a dia também? Você diz qual a movimentação natural? É difícil hoje a Como... gente explorar, né, o Bruno? Porque o nosso ambiente, ele não nos proporciona isso.
Verdade. Então, uma forma de explorar isso é você ir para academia, né? E a outra forma, se você não quer ir para academia, se você não gosta, se você não tem condições de pagar uma academia, é você fazer isso dentro de casa. É deixando espaço livre na sua casa para você se movimentar. E aí, como é que é? Ah, vou trabalhar força. Você pode trabalhar força sem carga externa? Pode. Mas você também pode pegar o seu sofá, pegar a sua cadeira, fazer alguns exercícios com isso. Porque quando você quer melhorar uma capacidade física, você precisa de um volume, né? Não é eu levantando o meu sofá, arrastando ele uma vez no meu dia que eu vou melhorar isso. Então você precisa de um volume. Então aí o exercício entra. É muito difícil você melhorar a capacidade física com atividade física, né? Algumas capacidades físicas específicas. Então, a movimentação natural, não sei se é isso que você quer saber, tem como eu melhorar sim as capacidades físicas com ela, só que eu preciso de volume. Então eu preciso que seja por exercício físico. E tem várias formas. Eu acho que se a gente fosse falar de capacidade física aqui, a gente ia ficar uma live inteira. Não vai dar. Mas assim, é exatamente nessa linha que eu gostaria mesmo. Eu tô achando que a live é só pra mim, né? Tô fazendo só as perguntas pra mim. Ah, acho que tem problema. Mas, assim, se você pudesse dar um exemplo, porque tem muita, até profissional da área que me pergunta, né, e brinca comigo, tem essa questão da falácia, né, de imitar bicho e tudo mais. Uhum. E, às vezes, por desconhecer, e até o próprio aluno, a gente tem que ter a- 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 aquela preparação para poder explicar de forma bem Aham. de fácil entendimento. Um Sim. exemplo que você poderia dar, por exemplo, a quadrupedia, né? Por que que eu colocaria alguém em quatro apoios, andando de gatinho, né? Entre aspas, que as pessoas falam. Ah, por diversos motivos. Vamos lá, vamos botar dois motivos, assim, dois patamares, assim, diferentes, digamos assim. A movimentação natural não é imitar bicho, tá? Talvez esse pensamento foi muito por conta da ginástica natural, que as pessoas confundem. Não é isso. São movimentos que nós tivemos a necessidade de fazer em questões evolutivas, nós usamos muito durante anos e que a gente parou de fazer. Esse é um. Vou falar três. Esse é um, tá? Tenho também mais profissionais, a ontogenia, que é o que o seu filho faz. Seu filho engatinha? Ele engatinha. Por quê? Porque ele ainda não sabe andar. Então ele engatinha para se preparar para andar. Então é um movimento que faz parte do desenvolvimento motor. Tá? Essa é uma segunda explicação. Uma terceira explicação, por que que eu, Rafaela, passaria uma. Depois que eu avaliei o meu aluno, por que que eu passaria uma quadrupedia para ele? Para melhorar a propulsão, talvez, usar o dedão no pé. A Carol falou muito bem de pé, né? Aqui, ela falou da Será a importância. primeira. Isso, eu assisti. A propulsão, que você precisa com hálux, que é seu dedão. Você na quadrupedia você consegue melhorar de uma forma natural, de uma forma que eu já fiz durante muito tempo e eu ganhei essa capacidade por conta desse movimento. Você consegue padrão coordenativo, que você precisa para fazer tudo na sua vida, a coordenação. Você trabalha a rigidez do tronco, do centro do corpo, do core, conhecido como core. Você trabalha, deixa eu ver o que mais, mobilidades, tornozelo, que o tempo inteiro você tem que estar empurrando o chão, mobilidade de quadril, mobilidade escápulo-torácica, sabe? Então, é muita coisa. O ponto é, para tudo que você quer melhorar na pessoa, você consegue fazer com uma movimentação natural. Entendeu, Bruno? É óbvio que não é para você só fazer isso e parar de treinar com carga, parar de ir para academia fazer exercícios é, mais estereotipados, né, que a gente diz, Sim. que são mais, poxa, essa é a palavra, mais comuns de ver. Sim. Então não é isso. Só que eu consigo trabalhar tudo com movimentação natural. Não substitui, mas eu também consigo. É uma outra forma de eu trabalhar isso tudo. Tu me pergunta até por conta a influência sua também e de outras pessoas, colegas de trabalho que têm essa linha de raciocínio, o ficar de cócoras, né? E tem muita gente aqui que gostaria dessa explicação. Por que ficar de cócoras? É mais ou É menos a mesma basicamente o que explicação você falou, do né? isso, do que eu falei, mas vamos falar de outros aspectos.
Cócoras é uma posição de descanso, né, Bruno? A gente ficava desse jeito. Tem um estudo ótimo, né, da posição de cócoras que eles viram com a tela Tebur-Hadza e viu que ativação muscular é muito importante para a saúde, para não morrer precocemente. A gente precisa disso, de ativação muscular. E o cócoras, e uma das formas, antes de falar do cócoras, da ativação muscular que a gente perde é sentado, é em descanso. Então, o cócoras é uma postura de descanso mais ativa. Essa é uma das explicações. Vamos para uma explicação mais moderna, mais na educação física. No cócoras, eu uso umas amplitudes muito grandes do meu tornozelo, do meu quadril e uma certa mobilidade da coluna também que você precisa ter, tá? Então, a gente trabalha 3 articulações básicas de vários, joelho também, mas assim, 3 que a gente dá muito foco na educação física porque as pessoas perdem muito e a gente sabe o que acarreta perder isso. Então, essa é uma justificativa também do de cócoras, mas é uma justificativa bem mecânica, tá? Que o principal para mim é porque gera motivação e você não fica na inatividade física, que é um dos nossos grandes problemas hoje. Então, ao invés de você sentar, fica de cócoras. Ah, Rafa, mas tá, eu posso ficar andando? Pode, uma hora tu vai ter que parar, tu vai ter que sentar. E, cara, você vai precisar dessa amplitude dessas articulações pro resto da sua vida. Aquilo que você falou, de você brincar com seu filho no chão, depende muito da mobilidade do seu tornozelo, da sua força, da mobilidade do seu quadril. Então, é uma forma de você ficar estimulando o tempo inteiro essas articulações que você vai precisar e muito. Hoje a gente vê pessoas que não conseguem ficar de cócoras com 13 anos, com 7. Sobrinho da Edma, ele ficava muito bem, ele já está começando a não conseguir ficar de cócoras. Ele tem 7 anos, tá? Por quê? Tá no mundo do futebol, tá especializando, especializando, especializando e para de ficar de cócoras. Tudo que a gente para de fazer, a gente perde. Então, o cócoras tem uma explicação de biomecânica, né? Mas principalmente ela tem um impacto social muito grande, porque você vai deixar de fazer coisas prazerosas porque você não consegue, não tem mobilidade suficiente. Então, eu acho que o mais importante é isso, é você fazer para você ter autonomia. Eu tô olhando aqui pro tempo passar rápido, né? Não foi? Eu queria, até para não ficar muito em cima, como eu entrei um pouco antes de você, eu queria, cara, eu vou fazer os agradecimentos finais e falar um pouquinho do trabalho que você faz, porque tinha pouca gente, até para o pessoal poder seguir, que eu acho que é fundamental para ter esse conhecimento mais de perto, principalmente quem é da área. Eu queria que você desse um recado final, uma conclusão da nossa live, do tema aqui que a gente escolheu junto e te agradecer imensamente. Imagina, Bruno, o prazer foi meu. Para fechar, 3 coisas que a gente bateu muito na tecla, para todo mundo, profissional ou não. Eu acho que eu diria que você precisa experimentar. Para você experimentar, você precisa se abrir para o novo, né? Sem preconceito. Experimenta antes de ter alguns argumentos, prós e contras. E se divirta, né? Porque isso é fundamental. A diversão gera engajamento, gera muitas coisas boas, questões de hormônio, dentre muitas coisas que a gente não precisa falar aqui, que a gente ficaria muito tempo falando. Então a gente precisa dar o movimento para o nosso corpo, tá? E uma forma é experimentar, se divertir e se abrir para o novo. A gente tem que se movimentar e a gente tem que mostrar para as pessoas que nós evoluímos para isso e nós precisamos disso constantemente, porque não adianta só viver muito, a gente precisa ver como a gente está vivendo, com que qualidade, se a gente está vivendo com autonomia, se a gente não está vivendo com autonomia. E vamos espalhar movimento para as pessoas, né, Bruno? Porque a gente tem, infelizmente, muita gente morrendo por doenças que poderia ter sido evitadas só por aumento de atividade física. Isso são dados absurdos. E quem tiver quem tiver a curiosidade, dá uma olhada, porque assim, é assustador. E uma simples mudança na sua vida pode evitar isso. Então a gente precisa dar movimento para as pessoas. Preso, é engraçado você falando isso, que antes da quarentena, eu fiz uma live
falando sobre aspectos biopsicossociais na educação física com 3 professores, o Marcelinho, a Natália e a Tati. E eu sempre bati nessa tecla para alertar as pessoas que, cara, desde que eu comecei como professor, é 4 a 5% da população que pratica exercício físico dentro de academia. Será que a gente vai continuar tentando atingir só essas pessoas, né, que estão dentro da academia? E as outras 95%, né? É, 96%, sei lá. Então, acho que essa sua mensagem final é fantástica. E está gravado, ainda bem. A gente pode passar mais para as pessoas. Rafinha, obrigado, muito obrigado. Para as eu que pessoas agradeço. para as pessoas te acharem, para se aprofundar um pouco mais nisso que você está falando, como é que elas fazem? Quais são os canais, os vários canais? Nossa, tá com tempo? Ó, tem 5 minutos ainda. Dá tempo, dá tempo. O meu Instagram é o que eu movimento muito, tá? Que é @Rafa Brandão, com PH, tá escrito aí na live. E eu posto diariamente, mas é um assunto um pouco mais, pouco não, bem mais para profissionais, só que numa linguagem bem acessível, sabe, Bruna? Eu me preocupo muito isso, de que um leigo consegue ler aquilo que eu tô falando, mas conteúdo é direcionado para profissional. Tem no meu Instagram as lives que eu faço, que agora vai ficar só no sábado, no formato novo, que é o Sim, Toque da você Saúde. botou o Bruno e a Valéria, né, nesse sábado. Isso. Eles são Isso. do universo generalista, né? Isso, Bruno e Fantástico. Valéria, eu vou falar de movimentação. O Bruno vai falar de corrida, né? Um aspecto, e o Bruno fala bem do natural também, então acho que ele vai abordar um pouquinho disso, que é interessante que a gente continua falando aqui, só que numa perspectiva para corrida. A Valéria também, que é doutora, né? E fala neurociência. Da live fica gravada no YouTube, Spotify, tem tudo, né, Bruno? Tem o meu site, rafaelabrandão.com.br. Tem o Instagram da Movie More, tem o Instagram do Atalho, mas principalmente o meu Instagram, eu acho que lá, se entrar lá no link lá da bio, você vê todos os canais que eu tô. Para todos os gostos. A gente vai O- se vendo. os profissionais que quiserem participar dos cursos seus e as pessoas, os leigos, as pessoas que quiserem treinar com a Rafa Brandão, como é que elas fazem? Manda mensagem, leigo, manda uma mensagem para mim no direct, é a forma mais fácil. E curso dia 13, segunda-feira, eu vou estar dando treinamento pela Movement, treino, falando sobre no simpósio de obesidade e eu vou falar disso de comunicação bastante. Como é que a gente gera situações, né? Como é que a gente se comunica para gerar aderência nos nossos alunos, que como você disse, 95%, né, Bruno? Tem muita gente para a gente atingir e a gente precisa, ao mesmo tempo que atingir muitas pessoas, a gente precisa individualizar e a gente está fazendo besteira na nossa comunicação, por não falar outra coisa, que é o que que eu tenho lido nos artigos. Não é fácil, mas a gente precisa mudar isso. Então, dia 13 na Movement, lá, Movement Training. Tinha, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado, tá? Te agradeço imensamente. Eu que E agradeço. pode ficar, é certo que eu ainda vou te perturbar bastante aí para aprender mais contigo. Agradece a Edma também, Vai tá? deixar, tá aqui E vamos estudando. junto nessa batalha, tá? Muito Bruno, eu obrigado. que agradeço, parabéns pelo seu trabalho. Acho que a Movimor, a POD, a Funcione, nós temos que nos unir cada vez mais, porque a gente tem muito trabalho a fazer. Então, parabéns pelo seu trabalho, cara. Obrigada por você ter me convidado aqui. Espero ter atendido as suas expectativas de quem está Com assistindo. certeza, E qualquer coisa, pode mandar mensagem, gente. A gente está aqui para contribuir. com certeza. Gente, boa noite. Obrigado aí. Rafinha, Um beijo. beijão. Tchau, tchau. Tchau, Bruno.